Bom, vamos lá, alguns breves anúncios antes da gente começar a palestra, enquanto o pessoal vai entrando. Eu recomendo que todo mundo vá ver a programação para esse ano dos eventos do CEP. A programação está na aba cursos do site. Também sugiro que sigam o CEP no Instagram, @Centro Psicanálise. E os eventos e os vídeo convites dos analistas convidados vão sendo postados lá ao longo do ano, então, para vocês acompanharem. Também, em nome do CEP, gostaria de convidar todos a participar nessa sexta-feira, às 15h. Começa o seminário de curta duração do docente Tami Ayush. O seminário tem o tema Psicanálise, Gêneros, Sexualidade, do narcisismo patriarcal à emancipação social, clínica e teórica. E, bom, vamos começar. A palestra hoje chama-se Prevenção em Transtornos Alimentares, o lugar da psicanálise. Temos aqui a Patrícia Givstein Jacobson. Ela é psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, psicanalista pelo Departamento de Formação em Psicanálise do Instituto SEDES, mestre em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, especialista em Psicoterapia Psicodinâmica da Pré-Adolescência e Adolescência pelo Instituto SEDES, coordenadora da Clínica Cibele Weinberg de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia, o CEPAM, e membro do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, Astral-BR. Agora passo a palavra a Gabriela Mausinger, que vai fazer uma breve explanação aqui do núcleo. Vai lá. Opa. Boa noite, bem-vindos a todos. Tem aí um monte de carinhas conhecidas, algumas nem tanto. Bom, Patrícia, uma querida, quem nos conhece, né, sabe quantas vezes a gente já trabalhou juntas, então é uma alegria começar o ano do Núcleo com a Paty aqui com a gente. Vou aproveitar para apresentar o Núcleo para vocês muito brevemente, para a gente não perder tempo aí de poder escutar a Paty. O Núcleo de Infância e Adolescência é um núcleo aqui do CEP que busca ser um lugar de formação continuada, no qual a gente faça interlocução com profissionais, né, que tem aí a interface com a infância e adolescência, sejam eles profissionais de escola, de hospitais, da saúde, clínicos, né, como a gente tem tantos aqui hoje no núcleo. Então, eu deixo aqui esse espaço aberto para que vocês conheçam o espaço, né, se interessem e que a gente possa bater um papo um tanto mais aprofundado. Hoje a gente vai ter a honra de receber a Paty aqui e escutar ela um pouco nesse trabalho tão extenso e consistente que ela tem aí nos transtornos alimentares e nesses projetos, um tanto uns mais recentes, outros já de longa data, no campo da prevenção. Obrigada pelo aceite, Pá. Bom começo aí de aula. Pronto, não estava me autorizando desmutar. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite, Gabriela, super agradeço o convite. É uma honra falar aqui. Hoje eu vou sair do meu lugar comum, talvez, né, ainda que falando em psicanálise de transtornos alimentares, mas, né, até conversei com a Gabriela aqui, foi desafiador fazer essa aula e vai ser desafiador falar sobre isso, né? Já foi desafiador até conseguir elaborar e montar uma apresentação para vocês. Por quê? Primeiro porque eu acho que é um trabalho que sai do comum, né? Sai do que a gente está acostumado, do que eu estou muito acostumada, do meu lugar de fala, que é o exercício da clínica mesmo. Mas até pelo exercício da clínica é que eu consegui elaborar todo esse trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês, e eu acho que para introduzir isso, eu sei que eu já fui apresentada devidamente, mas talvez falar dessas duas instituições um pouco, porque é elas que me permitem também fazer esse trabalho de prevenção.
né? A primeira instituição é a CEPAM, que é a Clínica Cibele Weinberg, de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia, que é a instituição que hoje eu coordeno, junto com a Carol Saraiva, e onde a gente faz pesquisas em atendimento em transtornos alimentares. Foi uma instituição pioneira, porque ela tem mais de 20 anos, ela tem 23 anos, e há 23 anos, como vocês podem imaginar, psicanálise de transtornos alimentares era algo muito difícil, né? A gente tem grandes analistas que contribuíram até para a história dos transtornos alimentares, né? Para histórias né, a questão de imagem corporal, grandes psicanalistas, mas a psicanálise enquanto prática, ela foi ficando muito escondida. Então, nesse começo era muito desafiador, era muito difícil, então a gente foi aí abrindo caminhos. E com a certeza de que, né, a psicanálise, hoje, comprovadamente, a psicanálise é eficaz para esses casos, já tem pesquisa, já tem, né, aí todo um suporte que autoriza isso, além da nossa autorização pessoal. E pela CEPAM, a gente consegue alcançar mais pessoas, né? São analistas, só tem analistas, que fazem esses atendimentos, preservando o setting nos seus próprios consultórios. Então, isso é muito importante, porque aí a gente faz com que algumas questões estejam bem delimitadas. Mas a CEPAM também faz palestras, a CEPAM pode ir em escolas, pode ir em organizações, empresas, né, para falar sobre transtornos alimentares para profissionais e para não profissionais, né, o que permite que a gente atinja muitas pessoas. Também permite que a gente tenha um banco de dados bastante consistente. Eu vou falar um pouco isso na minha apresentação, porque hoje ele é bastante extenso, né? Talvez de uma instituição não hospitalar seja o maior banco de dados em transtornos alimentares que a gente tem, ou pelo menos que a gente ouve falar. A boa notícia é que a psicanálise ela é utilizada em muitas organizações, instituições, principalmente instituições de referência em transtornos alimentares, né? Hoje a gente tem grupos muito fortes que trabalham com psicanálise de transtornos alimentares. E a outra organização que me permite fazer esse trabalho de prevenção é a Astral. A Astral, né, é uma organização que congrega profissionais e pessoas interessadas no tema dos transtornos alimentares. E que faz hoje vários trabalhos, mas o trabalho que eu quero, né, falar aqui para vocês é um forte trabalho de prevenção. Hoje é o nosso principal foco, não só, né, tem outras questões, mas o foco da prevenção ele é muito forte. E a gente faz prevenção nas redes, né, que é onde eu atuo. Eu ajudo um nutricionista, o Muriel, a coordenar toda uma equipe de produção de conteúdos, né? E o que eu vim falar aqui para vocês hoje é como eu cheguei aí, como a psicanálise que abarca todas essas questões. Aí, ao longo da apresentação, eu vou podendo... Peraí, deixa eu começar a compartilhar aqui. Compartilhou, vocês estão vendo? Sim? E estão vendo no modo apresentação? Porque para mim não está indo no modo apresentação aqui. Gá, eu sei que está falando, mas... Aí. Não, foi. Ainda não, Patrícia. Agora sim. Agora foi. Então, eu tentei estruturar aqui, como, né, contei para vocês que já foi difícil, mas tentei estruturar um caminho para a gente chegar no 7º tópico aí, que é a prevenção de transtornos alimentares em psicanálise. Então, a gente, para chegar, né, no tema, a gente vai precisar de temas transversais, né? Então, a primeira grande pergunta é se a psicanálise previne, vamos conversar um pouco sobre isso, depois vamos dizer para quem não, né, como eu acho que é um público diverso aqui, eu acho que nem todo mundo sabe que são transtornos alimentares, então vamos conversar um pouco o que são os transtornos alimentares. Depois eu vou dizer para vocês um pouco de formas
locais e níveis de prevenção que se tem em transtorno alimentar, a prevenção na clínica, a prevenção em nível sociocultural, aí a prevenção em mídias sociais, né, e aí juntar essa questão de mídias sociais, transtornos alimentares e psicanálise, e, por fim, chegar na questão da prevenção em psicanálise propriamente dita. Bom, essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês, se a psicanálise previne. Acho que a primeira, né, é só um disparador, né, mas a primeira questão é que eu não sei o que é a psicanálise. Eu faço essa pergunta, mas é para a gente pensar o que é a psicanálise. Eu sei que a minha psicanálise pode prevenir, né? A psicanálise se serve só à prevenção? Não, ela não se serve só à prevenção, e talvez não seja um foco preventivo, mas a psicanálise previne. Até se a gente pensar porque o tripé, né, da formação do analista abarca análise pessoal, né, supervisão e estudo teórico, né? Se também não tem uma questão preventiva colocada aí, né? Então, acho que isso é um bom, grande começo, né? Mas a questão da psicanálise, e assim, tem muitos artigos e muitos livros que falam de prevenção em psicanálise. A maioria deles foca na questão clínica. Alguns focam, aliás, um super bom, da Kupfer, que fala da psicologia escolar, né, que toca em aspectos muito importantes da prevenção, mas a grande maioria foca na questão clínica, né, e o que eu penso é que a gente precisa, principalmente em tempos atuais, né, onde as questões de saúde mental são tão prementes, a gente precisa realmente ampliar essa questão. O que talvez entre em algum confronto aí com questões psicanalíticas? Porque na psicanálise a gente não se ocupa do a priori, né? Na questão preventiva, na questão da antecipação, na questão do que vem antes, né? Muito pelo contrário, a gente fala do apré-coup, da elaboração, né, secundária muitas vezes, do que vem depois. Então, essa é uma questão que a gente pode pensar. Mas eu acho que ela vira uma questão maior se a gente pensar só no âmbito dos pacientes, no âmbito clínico, e no âmbito clínico na parte dos pacientes, porque pouco se diz em prevenção de algumas questões pela parte do próprio analista, né? Com foco na figura do analista, que é o que eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Então, para a gente desviciar, né, para a gente mudar um pouco o foco e a questão, e também pensar no papel do analista, em questões preventivas que podem ser colocadas em jogo aí. E também da gente fazer adentrar essa questão sociocultural que hoje é tão forte, e é muito forte nos transtornos alimentares, como eu vou mostrar para vocês adiante. E, bom, afinal, para quem, né, não tem manejo com transtornos alimentares, o que são transtornos alimentares? Não vou aqui, né, me alongar nos conceitos dos transtornos alimentares, mas queria fazer uma breve passagem. Então, a primeira coisa é falar para vocês que são patologias mentais, e a parte dos mentais, a parte de patologias psíquicas, é super importante, porque muito pouca gente se dá conta que os transtornos alimentares estão no DSM, né? E se estão no DSM, tem uma questão, né? Porque são patologias mentais. São patologias multicausais, sim, vou até falar mais para frente, mas a questão psíquica é um fator dos mais importantes, né? Então, tem aí, com certeza, aspectos mentais que estão colocados em cena, e, claro, a gente sabe, também vou contar para vocês um pouco mais para frente, que em algumas configurações mentais, o transtorno alimentar tem uma facilidade maior de aparecer. Então, são patologias mentais caracterizadas por perturbação no comportamento alimentar e também na forma corporal, né? Essa é uma conceitualização bem ampliada aqui para vocês, mas é quando tanto o comportamento alimentar, o comer em si, ele é disfuncional e traz muito sofrimento, como também a questão da imagem corporal, né? Quando a imagem corporal ela é vivenciada de forma que leva a um sofrimento intenso deste sujeito.
No DSM, a gente tem algumas classificações de transtornos alimentares, mais do que essas que eu coloquei para vocês, que é anorexia nervosa, bulimia e transtorno da compulsão alimentar. A gente ainda tem PICA, transtorno de ruminação, transtorno restritivo evitativo, tem outras classificações menos comuns, menos prevalentes, mas também bastante importantes. Mas eu acho que o foco maior, até pela questão da prevalência, é sempre anorexia, bulimia e compulsão alimentar. A anorexia nervosa, ela se dá quando o sujeito vai diminuindo a ingesta alimentar e tendo no comportamento alimentar uma questão central da vida, né? Desligam-se, tem um desligamento libidinal do mundo, né? Como eu escrevi, do colorido emocional, né? E o sujeito é capturado por essas questões e vai restringindo a alimentação. A anorexia nervosa, ela nunca acontece de uma hora para outra, né? Ela tem um tempo, ela vai acontecendo, às vezes, de pouco a pouco, mas de uma forma rápida, muitas vezes, mas o sujeito vai paulatinamente cortando grupos alimentares, diminuindo essa ingesta e comendo cada vez menos. Acompanha-se a isso um intenso sofrimento com a forma corporal, uma distorção de imagem, onde o sujeito se vê muito maior do que ele realmente é. E não é só se ver, né? Ter essa sensação física, né, do corpo muito diferente do que a realidade externa conta. A bulimia nervosa, ela se caracteriza por episódios de compulsão alimentar seguidos de mecanismos compensatórios, que podem ser vômitos, exercício físico, uso de medicações. E o que é uma compulsão alimentar? Uma compulsão alimentar é quando o sujeito come uma quantidade de comida que o DSM diz que outras pessoas não comeriam naquele determinado tempo, né? E eu digo sempre naquela determinada situação, né? Porque ninguém comeria comida congelada ou comida caída no chão, ou questões assim. Então, isso é um critério diagnóstico, esse critério né, do ambiente e da forma de comer não é, né, mas isso para mim clinicamente e são atos praticados com muita vergonha e muita culpa, né? Aquela questão da compulsão que a gente ouve frequentemente eu sei que não é para fazer, mas eu não consigo me ver livre disso. Então, traz um sofrimento bastante intenso. E o transtorno da compulsão alimentar é a compulsão alimentar sem esses mecanismos compensatórios. A clínica dos transtornos alimentares, ela é uma clínica árida, ela é uma clínica difícil, e ela é uma clínica muito mobilizadora, né? Tanto para analista quanto para pacientes. Como eu e também a CEPAM, né, a gente vê os transtornos alimentares. A gente não vê os transtornos alimentares como entidades clínicas, né? A gente concebe os transtornos alimentares como manifestações sintomáticas. Até por isso, no meu mestrado, eu falei da clínica das anorexias e bulimias, né? Porque são muitas anorexias e são muitas bulimias. Mas, mesmo assim, a gente consegue formular uma clínica. Vou falar para vocês mais para frente o que é formular uma clínica, né? Mas são questões muito individuais, elas dependem de múltiplas questões, né? Dependem desse psiquismo, dependem de vivência, dependem de questões familiares, de questões socioculturais, né? Tem muitas questões. Me mutaram, mas eu desmutei. A gente costuma dizer que a etiologia dos transtornos alimentares ela é multifatorial. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que etiologicamente, na origem, a gente não consegue dizer por que, né, falando de forma bem simples, uma pessoa vai desenvolver uma manifestação sintomática de um transtorno alimentar. Não existe uma única causa ou um único fator.
são fatores combinados, né? Então, sim, tem essa questão psíquica que eu falei, né? Alguns psiquismos têm uma porosidade maior para isso. Tem questões, com certeza, constitucionais no sentido de orgânicas e hereditárias, né? Genéticas, não hereditárias, mas genéticas. Hereditárias também a gente vê, porque a questão gemelar, muitas vezes, nos transtornos alimentares é muito comum. Tem questões da dinâmica familiar, né, principalmente dos papéis ocupados pelos membros da família, né? Então, né, famílias de pacientes com bulimia, aí a gente percebe uma certa dinâmica, claro que nunca são iguais, né? Eu estou respeitando a ética da psicanálise, eu respeito caso a caso, mas, né, pelo volume que se atende, né, e eu digo não só do consultório, mas eu digo da CEPAM, eu digo, né, de colegas, de supervisionandos, né, a gente vai percebendo que tem questões muito comuns, né, muito próprias dessas patologias. E claro que a gente sabe que hoje a questão sociocultural dos transtornos alimentares, ela tem pesado bastante, ela tem pesado muito, né? A gente, principalmente no Brasil, um país onde existe um culto ao corpo, um culto à beleza, essa ligação extremada que a gente tem com magreza e felicidade, magreza e sucesso, isso é muito forte. As redes sociais estão aí, comprovam isso para a gente. Eu acho que tem questões de pertinência muito particular aí nas redes sociais, principalmente com esse império das imagens, né? São muitas imagens e existe um fator importante que nos Estados Unidos está sendo estudado bastante, que é a comparação social, que para a psicanálise, para a gente, faz muito sentido, né? Se a gente pensar na forma de constituição do sujeito, como a gente forma a nossa identidade via identificações, né? Esse monte de identificações, esse monte de suporte imagético que as redes proporcionam, fazem muito sentido, né? A gente tem no Brasil uma exposição do corpo, né, bastante intensa, muito maior do que em outros países. Então, essa questão sociocultural de como se vivencia o corpo, de como se vivencia a comida, né, o que aconteceu aqui no país, por exemplo, nos últimos 10 anos com relação a programas de comida, né, alguns importados, óbvio, né, mas eu dava uma aula que tinha acho que até no CEP, quando a gente deu, eu e a Gabriela, o Patologias do Comer, né, a gente trouxe essas imagens. Então, imagens, da quantidade de comida que você tem exposta hoje e dessa coisa glamourizada da comida e bonita da comida, fotos maravilhosas de comida. 2, a quantidade de programas de TV e chefes que falam sobre comida. A quantidade de filmes e documentários da Netflix e de outros streaming, claro, que vão falando sobre comida. Vai, né, a coisa, essas receitas minuto, né, que a gente vê, né, não sei, o meu Facebook nos últimos tempos, ele decidiu que eu adoro ver receita, eu acho que eu vejo sobre comida, que eu falo sobre comida, que eu pesquiso sobre comida, alimentação, comer, né, e ele decidiu me colocar, né, vários vídeos sobre comida. Eu acho que não acontece só comigo, né, porque as pessoas vão falando bastante disso. Então, é um universo que, claro, tem impactos na subjetividade, né? E, claro, obviamente, vão ter impactos aí na questão da etiologia dos transtornos alimentares. Mas a gente vai comentando sobre isso mais para frente. Aliás, no final, pretendo deixar um tempo grande aí para a gente conversar e para a gente trocar um pouco isso. Eita. Travou. Que droga. Eu vou tentar sair e entrar para ver se faz alguma... Tá, você quer que eu tente compartilhar minha tela para você continuar a sua apresentação? Eu vou tentar compartilhar qualquer coisa. Se travar de novo,
a gente compartilha, tá bom? Patrícia. Pronto, foi. Foi. Magicamente, não sei por quê. Então, agora, vamos falar um pouco sobre as formas de prevenção em transtorno alimentar, os locais onde se pode prevenir transtornos alimentares e os níveis de prevenção. Falar para vocês que as formas e os locais foi uma conceitualização ou uma forma que eu encontrei de falar para vocês, não é algo que exista. Os níveis em prevenção em transtorno alimentar, sim, é algo que existe e eu trouxe para vocês, é algo que já se diz e que a gente trabalha em cima. Então, formas de prevenção. Como a gente previne em psicanálise de transtorno alimentar? Algumas formas. Informações e conhecimentos específicos. Primeiro, podendo falar sobre isso, podendo agir em cima disso, né? Agir de forma a multiplicar isso. Né? Então, que eu acho que hoje, né, disseminar conhecimento é o que de melhor a gente pode fazer. Trazer a psicanálise para a fala, trazer a psicanálise para o jogo, né, para o game, como se diz por aí. Até na Astral as pessoas falam para mim, nossa, antes de você entrar, eu não sabia da psicanálise de transtornos alimentares, o que para a gente é tão óbvio, psicanálise, né, de transtorno alimentar, ou psicanálise, né, para as pessoas não é, né, porque outras abordagens talvez tenham uma via de comunicação muito mais fácil com o público em geral, com o público leigo, com familiares, com pacientes, né, tenham esse traquejo maior. Eu acho que a gente, e eu me incluo nisso, muitas vezes a gente cai num psicanalês, então a nossa fala por vezes, ela pode ser muito cansativa, é difícil para a gente esmiuçar conceitos e poder falar de forma simples, nas redes muito mais, né? Muito mais, tanto que hoje a gente vê que tem grandes psicanalistas e ótimos, que eu adoro, nas redes sociais, mas eles falam para a gente. Né? Eles falam, né? Mas eles falam de forma muito mais intelectualizada, porque é muito difícil falar simples, né? Mas para prevenir de forma ampliada, a gente precisa conseguir isso, né? Eu não tenho a fórmula, eu não sei fazer isso desse jeito tão fácil, mas eu sei que tem um caminho aí que a gente precisa. E mesmo para falar para profissionais, sabe? Uma vez eu fui num evento lá no IPQ, no Hospital das Clínicas, no Instituto de Psiquiatria, e era um evento de transtornos alimentares e compulsões, e falou uma colega, né, uma psicanalista que eu não conhecia. E a reação da plateia, eu fui começando a ficar muito angustiada, porque a reação da plateia foi minguando, sabe? As pessoas estavam já se largando na cadeira, porque a fala dela era muito complicada. Ela estava falando de pulsão, né, para um bando de médicos, né, e nutricionistas. Então, eu não estou falando que ela não deveria falar de pulsão, né? É só o que a gente sabe falar, né? Eu digo da forma de falar. Né? É difícil, mas eu acho que a gente precisa conseguir. A gente já tem uma questão muito grande sobre artigos, né? Artigos científicos em psicanálise, porque a gente tem uma questão não mensurável. Né? Então, isso já é um dificultador, isso já coloca a gente numa posição bastante desprivilegiada. Né? Nesses congressos de transtorno alimentar, eu nunca consegui, eu já tentei, Gabriela já tentou, a gente já tentou emplacar, a gente já tentou emplacar até não chamando psicanálise, chamando psicodinâmica, porque a psicodinâmica ela é muito aceita nos transtornos alimentares, mas de fato em congressos mundiais de transtorno alimentar a gente nunca conseguiu, né? E a gente tem, né, trabalhos, né, os nossos mestrados, por exemplo, tem a questão da CEPAM, a CEPAM também tentou, e a gente não consegue. Por quê? Porque eles querem tabelas, eles querem gráficos, eles querem números, né? E a gente tem,
Mas a gente tem também uma questão que não é mensurável. Nos relatórios da CEPAM, a gente tem números, né? Isso é fácil, o número de paciente, quantos com anorexia, quantos com bulimia, que idade, isso é fácil, né? Mas a gente esmiuçar o relatório, nosso relatório é aspectos orais, dinâmica familiar, a gente esmiuçar isso e transformar isso numericamente é muito difícil, que sai impossível. Acho que por isso que a gente não consegue. Então, a gente já tem isso, né? Mas outra forma de prevenção, como eu estou falando, é disseminar esses bons conteúdos. E disseminar esses bons conteúdos, não só nas redes eu estou falando, mas em tudo isso, né? Em eventos, na interlocução com outros profissionais. A interlocução com outros profissionais dentro dos transtornos alimentares, para mim, foi um super aprendizado, porque já que tem essa etiologia multicausal que eu disse para vocês, a gente precisa fazer frente a todas elas. Então, a gente precisa de médico, a gente precisa de psiquiatra, a gente precisa de nutricionista. O bom profissional de transtorno alimentar, ele não trata sozinho, ele precisa de equipe. Então, aprender a falar com a equipe, a interlocução com essa equipe, é um aprendizado também, que é isso que eu estava dizendo para vocês, um pouco do falar simples, do falar um pouco mais fácil, do trazer à luz essas questões psíquicas, né, de forma ok, de forma a ser respeitada. Então, essa outra forma de prevenção, disseminação de bons conteúdos. E, como eu disse para vocês, para mim, o trabalho analítico já é preventivo por si só, né? Pode ter aspectos preventivos do próprio analista, como eu disse, mas o trabalho analítico, principalmente com jovens, que a prevalência dos transtornos alimentares é maior em adolescentes, já promove ampliações psíquicas importantes, que a gente não sabe como isso vai prevenir, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue dimensionar, a gente não consegue localizar, mas eu tenho certeza que essas questões, elas são preventivas para o jovem. Poder saber sobre si, poder falar sobre si, poder capturar o seu desejo, desculpa, se isso não for preventivo, eu juro que eu não sei o que é. E aí, falando um pouco para vocês dos locais de prevenção. A gente sim previne dentro dos nossos consultórios, também em ações específicas, né? Escolas, grupos, clubes, associações, empresas, academias, né? Essa questão dos transtornos alimentares em academias, né? Clínicas de estética, ela é muito forte, então também são locais que a gente consegue fazer prevenção, e nas redes sociais, obviamente. É claro que a posição de psicanalista para a gente, ela é um local muito privilegiado, porque a gente consegue fazer isso com um espectro muito ampliado, né? A gente conhecendo, né, dinâmicas psíquicas, a gente conhecendo constituição psíquica, a gente consegue falar e a gente consegue levar esse conhecimento de forma muito legal para as pessoas. Eu estava pensando aqui, eu fui chamada para falar numa live sobre autoestima em jovens. E aí eu não neguei, eu fui falar e fiquei uma semana me perguntando o que eu ia falar, né, como psicanalista sobre autoestima, né, já que a psicanálise não fala de autoestima. Bati a cabeça, pensei, aí eu falei, bom, a psicanálise não fala de autoestima, mas a psicanálise fala de estima, né? Fala desse sentido de si, como eu me sinto eu mesma, né? E como isso vai influenciar, claro, nas questões corporais, porque essa live era, inclusive, num canal que chama Prevenção Sem Danos, que é um canal do Instagram. Porque a gente sabe que ao prevenir transtornos alimentares, assim como quem trabalha com prevenção de drogas sabe, que ao prevenir o transtorno alimentar, ao prevenir anorexia e bulimia, por exemplo, você pode disparar questões de obesidade, né? E vice-versa. Então, tem todo um preparo, um estudo, um conhecimento prévio para poder fazer prevenção em transtornos alimentares, para essa prevenção não causar danos, né? Ainda que de forma indireta. Então, é para esse canal, né? Então, aí eu pensei, bom, sentido de si é isso. E aí eu pude falar disso, né? Eu pude falar um pouco de questões de constituição psíquica, questões de identidade, identificações, como isso se forma, como a gente se sente como a gente vai aprendendo isso, e o olhar do outro.
Então, né, escapei por esse lado. Por que que eu estou falando isso? Isso deu certo, podia ter dado totalmente errado, mas que é possível a gente ir falando desse jeito. Bom, como eu disse para vocês, os níveis de prevenção, eles existem dentro da ciência e dos transtornos alimentares. Hoje, um dos grandes nomes em prevenção de transtorno alimentar, até que é uma das donas do canal que eu falei para vocês, é a Karen Dunker. A Karen Dunker, ela trabalha comigo na Astral, ela é irmã do Christian Dunker, para quem conhece esse sobrenome, e ela fala e escreve bastante sobre prevenção em transtorno alimentar. E ela elencou esses 3 níveis de prevenção em transtorno alimentar, que eles já existem na prevenção geral, né? Talvez quem fez psicologia ou medicina aprendeu isso na faculdade, prevenção primária, secundária e terciária. Mas ela alocou isso dentro dos transtornos alimentares. Então, o que seria uma prevenção primária em transtorno alimentar? Seria a redução ou a eliminação de risco em indivíduos saudáveis. Essa é a diferença. Que podem causar ou contribuir para a ocorrência dos transtornos alimentares. Então, é prevenção em indivíduos saudáveis. A prevenção secundária, ela previne o desenvolvimento futuro de um quadro de transtorno alimentar completo nos jovens, em pessoas que já têm sinais iniciais de transtorno alimentar, né? As pessoas que a gente brinca que tem o combo, né? Ou seja, tem uma predisposição psíquica, eu não estou falando genética, a, infelizmente, desenvolver um transtorno alimentar. E, por último, a prevenção terciária, que é reduzir os sintomas em pessoas que já têm transtorno alimentar. E isso melhora a qualidade de vida dessas pessoas, pode melhorar ou barrar uma evolução no quadro dos transtornos alimentares, e pode limitar sequelas em pessoas crônicas, né? A cronicidade nos transtornos alimentares é outra questão muito importante. Então, nas redes, por exemplo, que tipo de prevenção a gente faz? Se a gente for pensar nesses termos, as 3. Né? A gente faz prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. E isso é um encalacre. Isso é um entrave, porque torna a questão ainda mais desafiadora. Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre a prevenção no exercício da clínica. Eu trouxe para vocês alguns lugares que a gente pode ir sobre a prevenção na clínica. Né? Como eu falei, eu tenho essa crença que, para mim, a psicanálise previne, né? Mas trouxe também aqui para vocês alguns outros pontos e pontos que eu pesquisei bastante, né? E que dizem respeito, por exemplo, ao meu mestrado. O meu mestrado foi sobre a figura do analista na clínica das anorexias e bulimias. Ou seja, o que diz respeito da clínica, ao exercício da clínica ao próprio analista. Então, essas questões que eu trabalhei são questões preventivas para o analista, preventivas para a dupla analítica, para o trabalho em si, e também tem um âmbito da prevenção do próprio paciente. Então, isso, né, da gente poder pensar que a prevenção muitas vezes começa na gente mesmo, né, mas para isso a gente precisa sair de uma postura enrijecida, e sair de uma postura enrijecida, ou quando eu falo de plasticidade mental do analista, que só essa plasticidade mental do analista consegue levar uma plasticidade técnica, e no atendimento, na clínica dos transtornos alimentares, a gente precisa de uma plasticidade técnica. Está aí Gabriela Malziner, que fez toda a dissertação de mestrado dela falando sobre questões técnicas nos transtornos alimentares. A gente precisa disso, mas para chegar na plasticidade técnica, precisa ter uma plasticidade mental do próprio analista, né? A gente precisa ampliar essa prática clínica. Eu não estou falando aqui que a gente precisa
não ser formal, que a gente não precisa respeitar a setting, que a gente... Não é isso, né? Eu acho que respeitando todo o arcabouço teórico da psicanálise, todas as questões clínicas, mas mesmo assim poder ampliar isso. Não é mudar, não é inventar, né, uma outra forma, não é nada disso, mas é essa plasticidade que vai fazer com que seja possível esse trabalho, né, uma dupla analítica que funciona de verdade. O que eu tenho visto e aprendido com a clínica dos transtornos alimentares, e que me faz ter uma ampliação para outros pacientes que não de transtornos alimentares. Essa questão do sociocultural, né? O quanto a gente hoje precisa fazer com que o sociocultural esteja dentro da nossa sala de análise, de forma ampliada, né? Os jovens têm trazido isso de forma muito premente, seja falando sobre redes sociais e na vivência deles nas redes sociais, que são vivências que têm e podem trazer bastante sofrimento e podem ser bastante disfuncionais, mas a gente precisa trazer isso para dentro da nossa clínica, e a gente precisa de o que eu chamo de novas condutas terapêuticas, né? Então, não dá hoje para a gente não perguntar, né? E não é perguntar na forma de adiantar, né? Mas para um paciente com transtorno alimentar e que está falando da vivência dele nas redes, por isso que eu digo não é adiantar, né? Não é se adiantar a esta fala, mas ao falar disso, não perguntar quem essa pessoa segue, que uso que ela faz, quanto tempo ela fica, o que ela percebe, o que tem mais aparecido, quando eu falei para vocês, agora, né, o Facebook tem me trazido muitas receitas, né? Antes me trazia roupa, agora me traz receitas. Perguntar o que tem visto, né? Principalmente em redes sociais como o TikTok, vou falar um pouco mais para frente. A gente precisa disso, né? Eu acho que são perguntas que a gente pode adiantar algum risco, né? Então, acho que são perguntas que precisam ser feitas, elas conseguem ser feitas no âmbito psicanalítico ortodoxo, nesse sentido, mas para eu saber quem essa pessoa segue, eu preciso minimamente conhecer algumas pessoas, né? Então, quando eu digo trazer o sociocultural, é também isso, né? Claro, sempre com um estranhamento. Você segue uma pessoa, mas quem é ela? O que ela vê? Não, eu já vi ela, mas não sigo, então me conta um pouco dela, né? Esse estranhamento, ele precisa existir, né? Obviamente, porque a gente precisa saber, né, de que lugar essa pessoa fala, o que essa pessoa vê de fato, que é diferente do que a gente vê, por exemplo. E aí, eu falei para vocês dessa questão da figura, né, do analista. O que eu chamo da figura do analista, né? O que um analista que trabalha com transtornos alimentares, e isso a gente pode ampliar. Então, para um analista que trabalha com drogas, né, que eu falei aqui, já dei o exemplo, ou para um analista que, sei lá, trabalha com autismo, né, a gente precisa se fazer perguntas relacionadas ao tema, né? Então, como esse próprio analista se liga e lida com questões relacionadas à comida, à dieta, aos exercícios físicos, e se todas essas questões de como esse analista lida com isso, particularmente, se isso influencia na sua prática clínica. Ou seja, isso adentra a sala de análise de alguma forma? Será que sim? Será que não? Né? Isso tem efeitos transferenciais? Ou seja, como eu lido com a minha dieta, vai determinar a forma com que eu ouço o meu paciente? Bom, são muitas perguntas, né? Não tem uma resposta, mas no meu mestrado eu entrevistei alguns profissionais, né? E juntos chegamos à conclusão de que sim, né? De que isso sim tem bastante influência, tanto na prática clínica, quanto até na escolha profissional em trabalhar com essas questões, né? Eu brinco, nenhuma escolha é aleatória, né? Psicanálise já fala isso muito bem, a gente faz escolhas profissionais, não de formas aleatórias, essa questão, foi a sorte, né? Ou eu fui sendo levada, né? Não, né? Você não foi sendo levado, você escolheu, né? Então, as questões pessoais desses analistas, com certeza, têm a ver com a história de vida, e a gente precisa se dar conta disso, então precisa sim trabalhar isso em análise, precisa sim trabalhar isso em supervisão.
Uma das frases que eu coloquei aí do meu mestrado, que está saindo já, vai ser publicado na forma de livro, que a vida mental do analista, ela tem participação ativa no encontro analítico. Ela pode ser geradora de transformações e ampliações psíquicas, como ela também pode ser um entrave. Né? Um entrave para quê? Para o trabalho dessa dupla analítica. E o que eu penso que nos transtornos alimentares, e a gente precisa ficar atenta a isso como uma questão preventiva, o real do corpo do analista é muito pouco falado na psicanálise. A gente fala de questões corporais, mas a gente fala, por exemplo, das questões corporais na contra-transferência. Né? Isso sim tem literatura, ótimas, aliás, muito boas, né? Quando se fala de contra-transferência na clínica dos transtornos alimentares. Mas muito pouco ou nada, eu não encontrei nada, né, nenhum material analítico falando disso de fato. Eu encontrei muito material psicológico, então da psicologia de um aspecto geral, psicologia e sociologia. Uma das revistas de transtorno alimentar, ela tem uma edição toda, né, falando do corpo do terapeuta, né? E foi da onde eu tirei muito dessas partes e fui costurando algum caminho psicanalítico para isso. Mas tem uma frase legal que eu acho que dá para vocês um aspecto. Quem quiser saber mais disso, né, no livro ou na dissertação, tem bastante falando sobre essa questão, essa parte do corpo real do analista e como ele se apresenta na sala de análise. Então, tem uma frase legal que é: tamanho, aparência, peso, vestimentas e as diversas formas de apresentação do self físico são afirmações fundamentais que apresentamos para os nossos pacientes e que podem ser concebidas como formas indiretas de autorrevelação ou desvelamento, né? Que é uma palavra em inglês que é uma tradução minha, essa autorrevelação. Então, o que a gente pode revelar só com o tamanho do nosso corpo, com a aparência, com o peso, com a forma com que a gente se veste, a gente revela algo, isso tem reverberação. O que a gente sabe? Que na clínica dos transtornos alimentares, isso reverbera de forma diferente. Não que pacientes com os transtornos alimentares não tenham isso, mas pacientes com transtornos alimentares, vai ser um próximo slide, eles escrutinam o corpo do terapeuta. Eles são muito sensíveis a questões corporais do próprio analista. Mas voltando, já vou falar disso, só para não me perder aqui na apresentação, o que essas autoras falam? Essas autoras falam que elas não são psicanalistas, tá bom? Elas falam que pela natureza da nossa presença física na sala de análise, a gente comunica algo de importante para os nossos pacientes. E a disponibilidade de processar essas reações à nossa aparência, ela encoraja uma atmosfera de confiança e cura. Ou seja, a gente precisa saber disso, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa conseguir falar sobre isso até com os nossos pacientes quando isso aparece. Sugerem que a transferência da imagem corporal está entre aspas, porque, né, para a gente não é um conceito analítico, seja convidada ao espaço terapêutico como um caminho para essa exploração, que pode promover intimidade, insight e revelação. Como eu estava dizendo para vocês, a gente percebe que pacientes com transtornos alimentares são bastante sensíveis ao corpo do analista. Não só corpo, né? Corpo, roupa, vestimenta, qualquer coisa, né? Então, se você for, eventualmente, se tiver alguma comida, eles vão perceber a comida. O exemplo que eu sempre dou para isso é que eu posso atender 5 pacientes que não têm transtorno alimentar, eu atendi um paciente que tem transtorno alimentar e eu fiz alguma modificação no cabelo, fiz, sei lá, luzes no cabelo. A primeira paciente que chega com transtorno alimentar vai falar: tá mais loira, né? Até flutuações muito pequenas de peso que a gente tem, flutuações, sei lá, 2 quilos, 1 quilo, né? Pacientes com transtornos alimentares são muito sensíveis a isso. Então, é claro que o real do corpo do analista está colocado lá, ele está colocado em cena, e a gente precisa trabalhar isso. Até porque a gente sabe que os nossos pacientes tomam o nosso psiquismo e o nosso próprio corpo para poder
falar dos seus, né? Então, essas questões transferenciais, essas questões de sensorialidade que muitas vezes a transferência traz para a gente, né? Sono, fome, elas vão dizendo do quê, né? Elas são, na verdade, bússolas, né? Que vão falando para a gente sobre o mundo interno dos nossos pacientes. Outra questão que eu trabalhei, e que eu acho que falar disso é muito legal e poder compartilhar isso com analistas é muito legal, falando sobre, e é preventivo, falando sobre a contratransferência na clínica dos transtornos alimentares. Se sabe, isso, né, tem bastante coisa escrita, falando de questões transferenciais que são colocadas nessa clínica e que têm difícil manejo, né? Então, na dissertação, eu fui coletando nessas entrevistas aspectos contratransferenciais que estavam colocados em cena. Então, tem muito cansaço, é uma clínica que traz um cansaço para o analista, um desconforto, uma impotência, raiva muitas vezes, né? Você lidar com a raiva de ver um paciente em risco, né? Com o corpo, né, que pode parar a qualquer momento e acreditando piamente que não está tão magro ou que a questão do peso do corpo não é importante. Eu ouvi isso hoje, né? Hoje eu ouvi isso de uma paciente, né? Ela falou, eu sei que eu estou enganada, mas eu, infelizmente, não tomo o meu peso como um problema. E ela está hiperanoréxica, né? Isso, por vezes, pode mobilizar a raiva no analista, né? Então, a raiva é outra coisa. Muitas vezes a monotonia, né, tem uma coisa repetitiva na fala de alguns pacientes, tem uma coisa muito concreta, né, que quando você tenta levar para algum lugar mais simbólico ou para algum lugar diferente, o paciente resiste, o paciente não consegue, porque é difícil mesmo, né? Tem essas questões que são mobilizadas nos analistas pelo risco iminente da morte desses pacientes, como eu falei, né? Pacientes que realmente estão em risco, de verdade. Então, a gente se preocupa, muitas vezes, e isso acontece comigo e acontece com os analistas que eu entrevistei, e você fica pensando, nossa, eu vou ligar. Ai, como será que tá? Será que morreu? Será que perdeu mais peso? Como será que estão as coisas? Às vezes de intercorrências médicas que vão acontecendo com essas pacientes, que é muito comum. Então, são muitos sentimentos. Às vezes a gente quer cuidar, né? Várias vezes, até a Gabriela já falou isso para mim. Nossa, mas essa paciente tinha que ir para sua casa, tinha que ir para a casa do seu pai, né? Para comer um pouco, né? A gente é tomado por essa mobilização de aspectos muito maternais, às vezes, né? E como eu disse para vocês, que também é uma frase da dissertação, a gente precisa ter cuidado com o manejo desses sentimentos, né? A gente precisa trabalhar, tentar elaborar esses sentimentos. E também ter uma delicadeza em saber comunicar esses sentimentos para o paciente. Não falar, eu estou com raiva de você, obviamente, né? Mas poder se utilizar dessa raiva para poder perceber qual que é a dinâmica que está em jogo, o que esse paciente está querendo comunicar, né? E é isso que eu falo de usar como bússola sobre o mundo interno desses pacientes, né? E isso precisa de muito tato, precisa de muito preparo, precisa de muita empatia, né? Porque às vezes a gente é tomado, né, por sentimentos muito fortes, né? E a gente precisa, antes de tudo, essa raiva, por exemplo, que eu falei, a gente precisa reconhecer ela e a gente precisa saber trabalhar ela. Por isso, é muito importante trabalhá-las em análise e supervisão, né? Todas essas questões contratransferenciais. Que, para quem não trabalha com essa clínica, né, pode colocar isso em macro, né? E fazer isso com, né, outras questões que não transtornos alimentares, com a clínica nossa de todo dia. O que a gente sabe hoje em termos de questões socioculturais? A gente não vai falar ainda de prevenção sociocultural, mas para frente eu falo. Mas em termos de questões socioculturais, né, que influenciam hoje na saúde mental coletiva.
sobre transtornos alimentares. A gente sabe que tem 3 comportamentos de risco principais. Tem outros, né? Mas trouxe para vocês os 3 principais. E por que eu trouxe? Porque a gente trabalha isso nas redes, né? A gente tenta trabalhar, não sei se a gente trabalha, espero que sim. Que é insatisfação corporal, atividades físicas como métodos compensatórios e a prática de dieta. São 3 questões que a gente sabe que colocam os sujeitos em um risco maior para o desenvolvimento de transtorno alimentar. Claro que tem outro risco super importante, que é a adolescência, né? Que adolescente que não está insatisfeito com o seu próprio corpo? Que adolescente que não tem questões de imagem corporal? Né? Então, é uma combinação de fatores que pode ser bastante explosiva, né? A questão da vivência adolescente, a questão do intenso trabalho psíquico do adolescente, que eu e a Gabriela, inclusive, a gente também já trabalhou aqui num seminário teórico sobre adolescência, né? Esse intenso trabalho psíquico do adolescente, né? Que tem um trabalhão para adolescer, misturado a essas questões corporais próprias da adolescência, né, se isso ainda tiver uma insatisfação muito forte e com toda essa questão sociocultural que a gente tem dito, o resultado disso pode ser muito ruim. Ia falar mais uma coisa da insatisfação, esqueci o que eu ia falar. E outra questão, né, importante aí que eu falei que as dietas podem ser uma questão disparadora de transtorno alimentar. No mundo dos transtornos alimentares, a gente costuma dizer que nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas quase todo transtorno alimentar começou com uma dieta. Eu já sei o que eu ia dizer da questão da insatisfação da imagem corporal em adolescentes, que é exatamente algo que se liga aí, que muito frequentemente a gente ouve que, a gente escuta que alguma sintomatologia de um transtorno, ela irrompeu em momentos de separação, em momentos de angústia de separação, não de separação. Sim, também tem, né, separação dos pais, por exemplo, mas em angústias de separação próprias da adolescência, vocês devem estar pensando, obviamente, em momentos de mudança, né? Então, sim, a adolescência por si só já é uma mudança, né? Mas mudanças de escola, mudanças de grau de ensino, viagem de formatura, por exemplo, né? Eu sempre falo, a quantidade de meninas que começaram uma dieta para viagem de formatura, porque iam se expor de biquíni, porque iam, né, para festas e queriam emagrecer, é muito grande. A causa né, a viagem de formatura, não. Falei para vocês, tem uma multicausalidade, então a gente está colocando tudo isso junto, né? São todas essas questões que vão entrando em consonância. E aí, agora, para finalizar, poder falar um pouco para vocês sobre mídias sociais, transtornos alimentares e psicanálise. Eu venho há muitos anos estudando a questão das mídias sociais e fazendo uma leitura psicanalítica das mídias sociais. Principalmente, obviamente, nessa questão dos transtornos alimentares. Por quê? Porque eu tenho percebido há muito tempo, e eu vou falar para vocês o quanto é muito tempo, né, no próximo slide, que as redes sociais, né, ou a tecnocultura, elas têm tido uma reverberação psíquica muito nociva, né? Elas têm levado, como eu já disse para vocês hoje, a um intenso sofrimento, né? É muito comum os pacientes virem reclamar, né, e virem conversar sobre as questões das redes, não só tempo de uso também, né? Ou essa questão, nossa, passei muito tempo, eu não sei nem o que eu vi. Né? Isso é algo que eu ouço bastante e que é importante, né? Então vamos pensar o que você pode ter visto, porque você viu alguma coisa e isso está em algum lugar, aonde é que está isso e o que é isso. Mas assim, nos transtornos alimentares, o que eu percebo pelas falas desses pacientes é que esse caráter nocivo das redes, ele não é percebido antes, ou seja, esses pacientes só conseguem perceber e localizar
esse uso mais patológico ou esse uso que leva a um sofrimento depois de instalado o transtorno alimentar. Aí eles conseguem localizar a tal ponto de poder dizer que vídeos foram gatilhos, que vídeos dispararam sentimentos, sensações, pensamentos ou comportamentos. Mas, infelizmente, isso acontece no aprecu da experiência, né? Depois que isso aconteceu. Então, o que torna a questão ainda mais difícil. Por isso que eu digo que a análise desses jovens pode funcionar como fator preventivo. Poder falar disso, poder colocar isso em jogo é bastante importante. Como as redes podem impactar num transtorno alimentar? Elas podem ter efeito no desenvolvimento de um transtorno alimentar, também na insatisfação da imagem corporal ou nesses dois fatores combinados, né? E inúmeros artigos que falam disso. E o que esses artigos sugerem? Essas pesquisas sugerem que quanto maior e mais intenso o uso, maiores são os impactos patológicos, ou seja, parece óbvio, mas então quem acessa diariamente, muitas vezes, tem mais chances de desenvolver alguma questão patológica do que quem acessa menos ou quem acessa mensalmente, por exemplo. Por isso que também é preventivo a gente conversar com os nossos pacientes sobre o tempo de uso, né? A gente tem um grande estudo sistemático, né, que são desses autores, Holland e Tigerman, que eles vão elencando muitas questões relacionadas à interligação dos transtornos alimentares e das redes sociais, né? Eles elencam algumas questões que são mais comuns, que é insatisfação da imagem corporal, obviamente, transtornos alimentares, o endosso do ideal de magreza, a checagem ou vigilância corporal, que é essas pessoas estarem constantemente preocupadas com o seu corpo e ou com o seu peso. Então, muitas vezes, tanto não só checagem de peso, mas checagem de tamanho, né, de se olhar no espelho, e disso também da comparação, como eu falei para vocês, dessa comparação social, então essa comparação de corpos, que é muito comum. A comparação de aparência, né? Então, quem tem a pele, o cabelo, a altura assim ou assado, a internalização de ideais de beleza e como ideais impossíveis, né? E também a internalização de comportamentos de dieta, né? De comportamentos de dieta restritiva, que hoje são muito comuns nas redes, né? A questão da dieta, do que se come e do quanto se come, e do que é saudável, do que não é saudável, né? Então, essa dicotomia alimentar, isso é muito comum nas redes. Esses autores, eles fazem apontamentos bastante interessantes, então, tipo, do número de amigos, o Facebook, eles pesquisaram mais Facebook porque é de 2016, eles também têm coisa sobre Instagram, mas como é de 2016, eles pesquisaram bastante sobre o Facebook, então, quanto maior o número de amigos, maior, eles vão fazendo correlações assim, quanto maior o número de amigos, maior a checagem ou vigilância corporal, isso é uma coisa que está lá. Por exemplo. Então, eles vão fazendo esta costura bastante interessante e importante dos impactos da rede social nos transtornos alimentares. As redes sociais com relação aos transtornos alimentares, elas foram, ao longo do tempo, tendo um crescente, vou dizer assim. Eu não sei que palavra usar, mas um crescente. Então, ela começou há 25 anos atrás, por exemplo, com páginas de internet, sites, né, eram páginas com apologia à anorexia e à bulimia, né, então que a gente chama de páginas pró-anorexia e pró-bulimia, né, dessas páginas elas foram virando blogs, né, e os blogs, eu não sei quem aqui chegou a mexer em algum tipo de blog, os blogs eles tinham ligações muito grandes entre as pessoas, né, então desse blog, quem seguia, tinha uma coisa que não era seguir, mas
hoje para a gente seguir, parece uma boa palavra, você seguia esses blogs, então se formavam comunidades, né, que se conversavam. E isso nos transtornos alimentares era uma questão muito importante, porque tinham mandamentos, né, tinham regras, eles faziam jejuns coletivos, eles marcavam jejuns coletivos, tinham siglas tipo no food ou low food, que era NF, LF, que era, hoje é no food, então hoje é jejum completo, não se come nada. Hoje é low food, então eu como uma maçã, 3 folhas de alface e à noite você pode comer sei lá o quê, né? Isso era combinado. E junta-se a isso, assim, tinham nomes de vários remédios anorexígenos e né, tanto aqui, né, quanto fora. Então, as imagens eram chocantes e gritantes, eram horrorosas. E o que é muito ruim disso? Nos transtornos alimentares, a gente tem um fenômeno que a Hilde Bruch ela elencou, que chama mitoanorexia, que é esse caráter imitativo dos transtornos alimentares. Por quê? Por essa falha identitária que ela chama, esse buraco identitário, a questão das identificações adesivas, elas acontecem de forma muito premente. Então, essas identificações se colam de forma muito fácil e muito fluida nessas pacientes, que a gente percebe. Então, elas copiam dieta, elas copiam atividade física. Eu digo elas por desculpa, mas é um vício de fala. Hoje a gente já tem que falar eles, porque a incidência em homens, ela tem crescido bastante. Então, se copia tudo. Né? Então, a própria patologia ela já carrega isso em si. Bom, mas aí falando das redes sociais, desses blogs passaram aos vlogs, que eram os blogs filmados, que era muito parecido com o que acontece hoje nesses vídeos de Instagram, Reels ou né, Snapchat, qualquer uma dessas coisas. E que elas muitas vezes mostravam o dia a dia delas, que também é um fenômeno bem TikTok, né? Então, tem uma hashtag no TikTok hoje que é What I Eat in a Day, né? O que eu comi no dia. Então, a pessoa vai lá filmando tudo que ela comeu no dia, né? Vocês podem imaginar o quanto isso é nocivo para um paciente com um transtorno alimentar ou ainda com uma porosidade, né? Bom, falando ainda das redes, para não me perder, aí depois disso teve o Orkut tinha muitas comunidades de transtorno alimentar, tinham muitas comunidades sobre automutilação, né, que ensinavam as pessoas a se cortar, tinham muitas dicas, ensinavam a se cortar e como esconder dos pais, essa associação da automutilação com transtornos alimentares, ela é bem comum. E daí, claro, né, essas redes mais modernas, né, o Facebook e daí o Instagram, né, o Facebook ainda tinha uma questão tem ainda, né, mas agora menos também, uma questão de muito mais texto, né, e menos vídeo, né, muito diferente do Instagram, do Snapchat, né, que são fotos ou vídeos, né, e muito pouco texto, né, para pacientes com dificuldades em fazer palavras, né, isso entra de sola. Aí, claro, o Snapchat, né, que são esses conteúdos que nem agora tem nos stories, que eles apagam em 24 horas, né, o Twitter, né, que também é usado hoje como uma rede. Aliás, hoje o Twitter está enfrentando um problema muito grave com pornografia, né, porque o Twitter não tem regras sobre conteúdos sexuais. Então, os conteúdos sexuais eles podem ser disseminados e distribuídos com muita facilidade, porque não tem regras, né? O Facebook, o Instagram, eles têm regras, né? Você não pode nem de palavras, né? Então, a inteligência artificial, ela pega tanto palavras que são ditas quanto imagens, né? Uma vez num curso de transtorno alimentar que eu ia dar, tinha uma imagem que era de um quadro e que tinha os seios da mulher, não era o seio, não era uma foto do seio, era a forma do seio. E a minha imagem do curso foi negada, né? Porque pareceu alguma coisa de conteúdo sexual. Então, o Twitter hoje tem essa questão, aliás, essa é uma questão, a questão da pornografia hoje entre jovens, não digo só jovens, infelizmente, entre crianças, né? É uma questão para a gente ficar bastante atentos
nas nossas clínicas. E, mais recentemente, o TikTok. Sobre os transtornos alimentares, o TikTok tem questões bastante importantes, que o conteúdo te busca, né? Não é você que busca o conteúdo ativamente, né? Então, seguindo pessoas, o conteúdo te busca. E o conteúdo te busca não por acaso, obviamente, né? Mas se você viu por muito tempo algum vídeo sobre corpo e comida, sobre exercício físico, sobre dietas, o aplicativo vai entendendo que você tem interesse nisso. E o próprio TikTok diz isso, os usuários são nichados, são nichos, né? Então, são pequenas comunidades que se interessam por esses assuntos. Então, esse conteúdo começa a aparecer ostensivamente para a pessoa, né? Então, para alguém, imaginem, com algum tipo de transtorno alimentar ou sofrimento com a comida, né, o quanto isso não aparece loucamente. E claro, né, com a leitura analítica sobre redes sociais e principalmente sobre as novas formas de subjetividade hoje, né? Tem uma frase também minha num artigo que diz que a tecnocultura promoveu impactos na subjetividade. A gente tem impactos tanto na estruturação psíquica e também, logicamente, na construção identitária, e que essas mudanças essas mudanças subjetivas percebidas nos últimos anos e que incidem no funcionamento psíquico dos jovens, elas parecem ter relação com o uso da internet, né? Só que aí a gente não sabe o que veio antes, se o ovo ou a galinha, né? Se essa mudança na subjetividade aconteceu pela internet ou se primeiro aconteceram essas mudanças e aí, né, a internet apareceu. Mas também não tem importância a gente saber o que veio antes, se o ovo ou a galinha. A única importância aí é a gente saber que as duas coisas têm uma ligação bastante íntima. Quando eu digo de mudanças subjetivas dos jovens, tem muitas questões. Os jovens hoje lidam com o tempo de forma, não só com o seu corpo, mas com o tempo, de forma muito diferente do que as gerações anteriores lidavam, né? Tem mudanças bastante profundas, né? E como a gente lida com o tempo, tem impactos até como a gente lida com o nosso próprio pensamento, como a gente lida com a cadência do nosso pensamento, como a gente lida com a falta de estímulos, por exemplo, né? Eu brinco dessa questão contemplativa dos jovens de hoje. Os jovens de hoje não têm mais introjetada essa função contemplativa. E contemplativa é você olhar uma paisagem bonita e falar, nossa, e sentir aquilo, essa questão da sensorialidade, sabe? Os jovens de hoje têm muita dificuldade com isso. Tem muita dificuldade, primeiro, com falta de estímulos e com falta de estímulos dirigido. Então, tá vivenciando uma paisagem não é igual, né? E tem já essa dificuldade em estar aí e de poder pensar, imaginar, brincar sozinho sem esses estímulos dirigidos, né? Um exemplo que eu sempre dou era quando eu era criança e eu estava numa estrada, eu não tinha vídeo, né? Que saía do banco do carro. Então, a gente ficava, né? Acho que, né, as pessoas aqui também tinham essa mesma vivência, né? A gente imaginava, a gente pensava, a gente criava, a gente fazia enredos, a gente brincava com as placas do carro, com quantas árvores tinham, né? Então, tinha essa questão da interioridade muito mais forte, né? A gente tinha uma intimidade muito mais conectada, vamos dizer assim. E isso, claro, né, analiticamente é muito importante. E, claro, os jovens lidam com o corpo de forma muito diferente. Estão aí as selfies, né, para provarem como os jovens lidam com o seu próprio corpo e com a sua própria imagem refletida de forma muito diferente, né? O Marcelo Veras, que é um analista que tem um livro muito legal que chama Selfie, Logo Existo, que não é um livro teórico, é um livro prático. Ele juntou várias postagens dele no Facebook,
e daí foi falando um pouco delas, né? E isso deu num livro, que é um livro muito bonito, com fotografias muito bonitas, é um livro super legal. E ele tem ideias geniais nesse livro. E aí ele fala das selfies, e eu gosto muito dessa parte que ele fala das selfies, né? Ele fala que a selfie não é um autorretrato convencional, né? Elas permitem ter o objeto olhar no bolso e retirá-lo, muitas vezes, como um vício, para reiterar sua presença em cena. Ele diz que esse significante é que marca a nova relação entre tecnologia e corpo. O olhar da câmera é um prolongamento do corpo sem cortes. Olha que genial. Ou seja, no mundo atual, sempre que precisar de alguém para olhar para você, você o encontrará facilmente no final dos seus braços. E ele finaliza dizendo que as selfies, elas surgem quando toda uma geração é incapaz de encontrar sua unidade para além do espelho. Ou seja, é uma geração que é incapaz de se olhar que não seja a partir da sua forma física refletida. Claro que a gente tem uma questão sobre o corpo hoje, né? O corpo hoje é uma via de expressão do mal-estar, tá aí as patologias do vazio, né? Que vão mostrando isso para a gente, né? Drogadição, distúrbios da oralidade, transtornos ansiosos, doenças psicossomáticas, que dão essa dimensão para a gente, né? Um excesso de angústia que não encontra uma via de escoamento, né? Por um psiquismo bastante empobrecido, né, tanto de pensamentos, quanto de linguagem, e tanto quanto dessa questão sensorial, né, tem um desligamento dessa sensorialidade, e que não encontra uma via de expressão possível. E a única via eleita é o corpo. Né? E em tempos de internet, essas imagens são um suporte para esse empobrecimento da linguagem, que perde o valor associativo, o valor simbólico, o valor metafórico, o valor criativo e o valor continente que a linguagem tem. Bom, tudo isso para chegar, enfim, na prevenção de transtornos alimentares em psicanálise, né? A partir de tudo isso, não é para chegar, mas é a partir de tudo isso que eu penso que é possível, sim, para um psicanalista, né, com toda essa dimensão, fazer um trabalho de prevenção nas redes, não só nas redes, né? Como se dá isso? Qual que é o caminho? Primeiro, com conhecimento clínico. Sim, como eu disse para vocês, respeitando o caso a caso, respeitando a unicidade, respeitando o caráter muito próprio e individual, essa costura, né, única de cada um. Mas, para além disso, né, a Cibele Weinberg, que foi uma das fundadoras da CIPAM, ela fala, ela está contando sobre a CIPAM na tese de doutorado dela, que também está em livro. Ela fala que ela está falando dos relatórios, esses relatórios que eu falei para vocês, que eu falei que, né, tem questões orais, anais, dinâmica familiar, e que é difícil da mensuração, isso eu falei, né, no começo da minha apresentação. Ela fala que o estudo desses relatórios mostra que, em decorrência do número significativo de casos acompanhados, ainda que atendidos por analistas diferentes, como eu já expliquei para vocês, esses pacientes têm um modo específico de se relacionar. E ainda que se leve em conta a singularidade de cada caso, essa clínica apresenta certas características próprias que permitem, por exemplo, um estudo sobre a clínica dos transtornos alimentares, a clínica da anorexia. Né? Então, o que a gente percebe, por exemplo, sobre essa clínica, essas questões que eu já fui trazendo aqui para vocês, né? Não trouxe um caso específico, não trouxe um caso único, fui falando de forma ampliada. Mas o que a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que só a gente pensar, né, como eu vou explicar isso? Se a gente pensar na força, no controle e na onipotência que uma paciente com anorexia ou um paciente com anorexia precisa ter para não comer, porque não é que não sente fome, claro que sente fome, né, mas não come. Então, precisa ser uma pessoa muito disciplinada, precisa ser uma pessoa que tenha metas muito altas, né? Então, por exemplo, essas características que eu estou falando, a gente encontra, e isso
um grande analista de transtorno alimentar, o Bernard Broussais, ele já falava, né? Ele elencou alguns aspectos da personalidade de pacientes, por exemplo, com anorexia e com bulimia. Então, pacientes com anorexia têm alguns desses aspectos, né? Então, são pacientes muito rígidos, muito disciplinados, muito obedientes, pacientes que muitas vezes são considerados ótimos filhos, que nunca deram trabalho, que foram sempre super bons alunos. E pacientes com bulimia, algumas características diferentes, pacientes mais impulsivos, pacientes com um mecanismo de tudo ou nada, pacientes que quando gostam de alguma coisa, vão gostar muito e por aquele tempo, e também quando não gostam mais nada. Então, se assiste um seriado, vai assistir esse seriado, vai saber tudo sobre ele, vai comprar coisas sobre o seriado, vai consumir conteúdo sobre ele, produtos sobre ele, né? E depois, isso nada, né? Ou pacientes que ou fazem 880, né, como a gente diz, ou vai fazer alguma coisa excessivamente, ou, né, o outro polo é não fazer. Né? Só estou elencando aí para vocês de forma bastante simplista, né, não é bem assim, não é tão simples, mas só para a gente começar a conversar. Por quê? Porque a partir desse conhecimento e a partir dessa visão ampliada que a psicanálise consegue dar para a gente, é que a gente consegue fazer um trabalho de prevenção. Né? Como a gente consegue fazer esse trabalho de prevenção? Bom, primeiro com todo esse suporte que a clínica oferece para a gente, essa visão ampliada da clínica, né? Essa visão do individual e saber como as questões podem reverberar, né, em diferentes pessoas de diferentes jeitos. Também a partir do conhecimento que a gente tem, do conhecimento ampliado, do conhecimento médico, do conhecimento nutricional, do conhecimento antropológico dos transtornos alimentares que a gente vai tendo. A partir também dessa leitura psicanalítica dos fenômenos socioculturais que eu falei para vocês, né? Falei de coisas que estão aí, mas, né, de leituras que a gente vai costurando. Isso, somado às redes sociais, né, a leitura das redes sociais numa perspectiva psicanalítica, é esse caminho que fez o trabalho de prevenção possível. Né? E como se dá esse trabalho de prevenção? Bom, esse trabalho de prevenção ele pode se dar por múltiplas formas e de muitos jeitos. Né? Por meio de aulas e palestras, por exemplo, e como eu disse para vocês, falar para um público geral, para um público leigo, e mesmo assim falar de psicanálise, né, ou falar de aspectos psicanalíticos, falar... a gente tem muita riqueza, a gente sabe muita coisa, assim, muita coisa. A gente estuda e põe a mão, né, em questões bastante importantes que outras abordagens, por exemplo, não têm, né? Nada contra outras abordagens, nada, né? Nos transtornos alimentares, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito forte, ela é muito bem-vinda, a dialética, né? Tem trabalhos super legais, não tenho nada contra, mas a gente tem um olhar super aprofundado, a gente tem um olhar super ampliado, e que a gente... com esse olhar, a gente faz um trabalho de prevenção legal, ou a gente pode fazer um trabalho de prevenção legal. Outro jeito de fazer um trabalho de prevenção é pela produção textual, né? Então, escrever textos, e também posts, né? E também publicações. Difícil, né? Principalmente com relação, para mim, individualmente, posts é muito mais difícil, porque é difícil falar simples, como eu falei para vocês, acho que muita gente deve sofrer disso também, né? Essa disseminação de conhecimento, né? De prevenção de transtorno alimentar, e de transtorno alimentar, e de psicanálise de transtorno alimentar, principalmente com vista à formação de profissionais, né? Hoje no Brasil a gente... não tem nenhum curso de formação de psicanálise em transtorno alimentar, ou a gente tem, né, cursos que a CEPAM, por exemplo, atua aí, né? A CEPAM vai fornecendo cursos, publicações, produções textuais, então artigos, livros, no blog da CEPAM, no site, né, tem algumas coisas lá, então sempre nessa linguagem acessível. Isso é prevenção, né? Isso é prevenção feita com conhecimento. Também a gente pode atuar
auxiliando a produção, tanto de publicações textuais, quanto de conteúdo para redes sociais. E também, eu já vou falar para vocês, mas eu atuo na coordenação de produtores de conteúdo, de vídeo, né, para redes sociais, que é o meu trabalho como psicanalista que me permitiu isso. Né? Isso que eu contei para vocês, Bernard Brosset, Me Too Anorexia, por exemplo, eu dei uma aula para eles no sábado. Né? Por quê? Esses produtores de conteúdo, eles são jovens profissionais de áreas afins aos transtornos alimentares, por exemplo, que são médicos psiquiatras, nutricionistas, educador físico, psicólogos, que a Astral faz esse trabalho, né? Então, a gente vai tendo grupos de produtores de conteúdo. A gente teve um que ficou 2 anos, que foi o nosso primeiro grupo, então foi onde a gente aprendeu a fazer isso, e é onde a gente estruturou, é um trabalho super estruturado, né? Ele tem passos, ele tem organogramas, ele tem... tá super bem estruturado. A gente, então, recruta essas pessoas, a gente treina essas pessoas, e essa aula que eu falei que eu dei no sábado é exatamente neste treinamento, né? Então, de podendo ir falar para essas pessoas, porque vejam bem, a partir dessas questões que eu falei, por exemplo, do Bernard Brosset, então, de dinâmicas de personalidade desses pacientes, eu fui dizendo para eles o que engaja negativamente para esses pacientes, então, não postar foto de prato, não postar essas questões numéricas, já que os pacientes com anorexia, por exemplo, né, tem essa questão mais obsessiva com números, que foi uma das coisas, né, que eu fui contando, né, com números, então é número de roupa, é número de balança, quanto de massa corporal, quanto de massa gorda, quanto de... Né, são números e números e números. Então, a gente não pode fazer isso. Né? Então, a gente precisa não postar nada que leve a isso. Né? Não postar essas coisas extremadas que fazem muito sucesso na internet hoje. Né? Então, que vai do 0 ao 100 em 3 segundos. Então, de poder fazer esse tipo de trabalho, né? E também de poder olhar esses vídeos, né, esses vídeos produzidos, né, depois desse treinamento, eles produzem os vídeos. Então, como analista, eu também aprovo ou não esses vídeos, né, e também é o trabalho clínico que me permite isso, no sentido de falar, eu lembro de uma paciente com anorexia, eu falo, essa paciente vendo isso não ia pegar bem. Se a gente sempre sabe, se eu sempre sei, não, né? A gente já teve grandes sustos na Astral, né? Um deles, por exemplo, vou contar para vocês, porque né, foi algo que a gente não pensou e passou. Era um vídeo sobre... também para falar para vocês, como eu não trouxe os vídeos aqui, mas eles estão facilmente acessíveis aí na página da Astral, são vídeos tipo Reels, então são esses vídeos curtos, aparentemente caseiros e sem nenhuma preparação, mas eles têm uma preparação não de edição e de filme, né, do vídeo em si, mas do conteúdo. É um conteúdo preparado, é um conteúdo olhado, é um conteúdo que precisa ser chancelado. Então, um desses vídeos era falando sobre as dietas restritivas. Então, quando a minha irmã vem falar para mim sobre dietas restritivas, e eu me tranco no banheiro. Então, era isso o vídeo, né? E aparece elas trancando no banheiro fazendo assim. Podia ser no banheiro, podia ser na sala, podia ser no quarto, podia ser na cozinha, mas ela colocou no banheiro e a gente não pensou. De repente, a gente começa a receber uma enxurrada de perguntas do tipo, no banheiro? Por que no banheiro? Ela foi vomitar no banheiro? Né? Então, algumas coisas passam, né? Que a gente não consegue capturar, que a gente não consegue prever, porque a gente não consegue de antemão prever a leitura única e individual que cada um vai fazer. Bom,
É isso, né? Só vim falar para vocês que é um trabalho possível, né? Espero que muita gente possa fazer esse trabalho, porque eu acho que a gente está precisando de bons conteúdos, né? A gente está precisando de divulgação científica nas redes, porque a gente, para fazer frente a tantos conteúdos horrorosos, maléficos, patológicos, etc., a gente precisa fazer frente a isso, a gente faz com bom conteúdo, porque tirar esses conteúdos é impossível, então a única forma de fazer frente é produzindo bons conteúdos. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado e estou aqui disponível para a gente trocar um pouco, queria ouvir vocês, ouvir como vocês me ouviram. É isso, muito obrigada. Patrícia, muito obrigada, foi muito bom, assim, para mim, pelo menos, muito esclarecedor. Já vou abrir para perguntas, vou aproveitar que alguém mandou no chat, eu também, é o mesmo assunto, queria linkar meu comentário a essa pergunta da Ludmila. Em termos de prevenção, teve uma coisa que você falou do trabalho analítico dos jovens, mas também me ocorreu do trabalho analítico dos pais, né, das mães em especial. Enfim, e a Ludmila colocou assim, pergunta, poderia comentar um pouco sobre etiologia, em especial sobre a influência dos relacionamentos familiares? Para o resto do pessoal, se quiser pôr a mãozinha aqui do Zoom, eu vou abrindo o microfone um por um ou vou lendo no chat. Vamos lá. Até ampliando, né, não só para os transtornos alimentares, mas o trabalho com jovens, crianças e jovens, ele precisa abarcar um trabalho de orientação com os pais. Isso, para mim, é indubitável. Olha, falar dessas relações familiares é muito difícil, porque elas são muito amplas e elas são muito individuais de cada um, né? Mas falando de forma ampliada, eu não gosto de falar desse jeito, mas em pacientes com sintomas bulímicos, a gente percebe, por exemplo, em questões de dinâmica familiar, uma troca de papéis. Então, por exemplo, filhos que cuidam da mãe, né? Filha que cuida da mãe. É claro que qualquer questão que vocês pegarem psicanalítica de transtorno alimentar vai falar da relação mãe e filha, né? A gente tem essa questão como etiologia, né? Essa dupla e essas questões que vão acontecendo na formação dessa dupla. Então, com certeza, é uma clínica muito do feminino. Vanessa, pode ir lá. Oi, obrigada, Patrícia, foi super bacana te ouvir. Eu tenho duas perguntas. Normalmente, o trabalho do analista ele não acontece sozinho, né? Ele é um personagem dentro de uma equipe multidisciplinar, né? E se sim, como é que é a interlocução com esses outros profissionais? E a outra pergunta é se já tem alguém analisando, por exemplo, o impacto dessa nova dieta da moda, que é o jejum intermitente, no aparecimento ou na piora dos transtornos alimentares. Sim, vou começar pela segunda pergunta, até porque não é uma questão psi, mas é um conhecimento aí dos transtornos alimentares em si. O que se sabe hoje é que pacientes que tendem a questões compulsivas, o jejum intermitente piora essas questões, né? Então, porque a gente sabe que restrição alimentar gera compulsão, né? E no jejum intermitente, a gente tem sim uma restrição, né? Pelo menos aí durante aquele tempo do jejum, né? Então a gente sabe que isso sim impulsiona compulsões e a gente tem recebido bastante isso, né? Eu acho que eu e os colegas aí que trabalham com transtorno alimentar, tem sido muito comum, né? Fiz essa dieta e depois fui ficando cada vez mais compulsiva ou mais louca por comida, sabe? Fissurada por comida, né? Pode ser o jejum e pode ser, sei lá, dietas de restrição de carboidrato, por exemplo, né? Que costuma acontecer muito isso. Sobre a interlocução com outros profissionais, é assim, é um desafio diário, porque o primeiro desafio que a gente tem é de uma questão ética.
né? Pelo menos eu tenho com os meus pacientes que o que for dito aí lá não vai sair, a não ser que esse paciente esteja em risco. Então, a primeira questão que a gente tem, que se interpõe aí de forma muito poderosa, é a questão ética. Mas, quando eu falo com profissionais da equipe, eu digo para os pacientes, né? Eu digo para os pacientes, falei com a sua nutricionista, ou o seu psiquiatra entrou em contato comigo, ou eu entrei em contato com tal profissional. Então, isso é uma questão muito importante. Essa interlocução, ela pode ser muito rica, né? E o legal é que, né, com tanto tempo de janela aí, então quem tem bastante tempo de janela nos transtornos alimentares já tem mini equipes, né, que vai trabalhando, pessoas que a gente trabalha menor, né? Então essa questão transferencial entre a equipe, ela é muito importante. A gente precisa tomar muito cuidado, porque essa equipe pode funcionar muitas vezes como pai e mãe para esse paciente, da melhor forma que isso pode ser, então, essa questão do acolhimento, do cuidado, como o contrário, né? Então, tudo que eles estão falando eu vou fazer o contrário, né? Então, essa forma transgressiva que também pode acontecer. Então, tem muitas coisas, tem textos muito legais, a Ana Teresa, a CEPAM tem 2 livros que chamam Psicanálise de Transtorno Alimentar, e agora a gente está lançando o 3º livro, que é Psicanálise de Transtornos Alimentares, volume 3, que vai ser lançado, assim espero, em março. No volume 2, no volume 1 tem falando sobre equipe, no volume 2 tem um artigo da Ana Teresa que fala sobre essa questão da psicanálise, da interlocução com equipes multiprofissionais, e que é bastante legal. É legal, ela traz muitos desafios para a gente, né? Mas a gente vê como cada um... E o que é legal para mim? As melhores experiências que eu tive foi de poder ir falando para esses profissionais de um viés psi, né? E da importância disso. Isso é muito legal, né? Muito, muito legal. A gente tem uma pergunta da Ludmila, mas eu posso abrir seu microfone? O microfone não está bom. Quer mandar pelo chat, então, Ludmila, por favor? Daí eu já repasso aqui. Oi, tá dando para me ouvir? Agora sim. Então tá, vamos lá. Então, eu gostaria de saber sobre a demanda masculina, né? Primeiro, gostaria de agradecer, que estou achando o conteúdo maravilhoso. E eu gostaria de saber sobre a demanda masculina, especialmente dos adolescentes, né? Eu tenho percebido em alguns pacientes e alguns outros grupos, né? Não só pacientes, mas de colegas, que tem aumentado muito o consumo deles, né? De material das redes sociais, desse pessoal mais voltado para a academia, né? Como eles falam, ficar com shape, né? No momento, então eles têm feito umas dietas mais à base de proteína, muito preocupados, né, com a questão física agora. Então, como você comentou que é uma clínica principalmente feminina, o que eu tenho percebido nesse meu micromundo aqui é que tem aumentado, pelo menos dos rapazes, essa mudança, né, na alimentação. Você tem percebido isso também? Como que tem sido isso aí na atuação? Obrigada. Super tenho percebido isso, não é só no seu micromundo, né, no N pequeno que a gente tem de número de pacientes de consultório e de conhecidos socialmente. Isso a gente percebe com muita força, tanto nos grupos que eu trabalho, quanto no consultório e quanto em publicações científicas, né? Antigamente se falava de 10 para 1, de 10 mulheres com anorexia para 1 homem, por exemplo, né? Hoje já se fala de 3 para 1. Né? Então, o número cresceu realmente bastante. Acho que por muitas questões, né? Eu acho que os homens agora estão mais preocupados com a forma física, e aí é claro que as questões patológicas podem advir a partir daí. Como você falou, essa questão da vigorexia, né? Ela acontece, então, são homens que se percebem muito fracos e pequenos,
quando na verdade são muito fortes e musculosos. Soma-se a isso a uma questão de compulsão por atividade física. São muitas vezes questões e sintomas associados, né? Então, essa compulsão por atividades físicas que tem acontecido, né, loucamente. É muito fácil a gente ver de homens que ficam 2 horas na academia, 3 horas na academia, né? E que vão para a academia, né, 10 da noite, 11 da noite e ficam até 1 da manhã, né? Isso soma-se a suplementos e wheys, né? Então, sim, isso tem acontecido. Tem acontecido também o número, como eu falei, de anorexias, não só essa questão da atividade física e de querer ser maior, querer, né, tá no shape, querer estar definido, musculoso, grande. Os jovens têm isso muito forte, né? A gente já vê jovens bem, né, 13, 14 anos já, né, já numa musculação bastante intensa e perigosa, mas também de anorexias, também de bulimias, né? Eu já atendi alguns casos de bulimia em homens, que eles têm muito mais vergonha. É algo que, se as pacientes mulheres já vivenciam com culpa, vergonha e nojo, os pacientes homens mais ainda, né? E também compulsão alimentar, a gente tem visto bastante, e até que para mim tem aparecido muito mais agora, o transtorno alimentar restritivo ou evitativo, que são pessoas que comem, por exemplo, poucos tipos de alimentos, ou aqueles que são chamados, né, erroneamente de chatos para comer, né, e que isso tem impacto tanto na vida psíquica e no sofrimento, quanto na vida social. A gente tem percebido cada vez mais homens sofrendo com TARI, né, e carecendo de tratamento. Hoje em dia tem, até no HC, tem um ambulatório só de homens com transtornos alimentares, que é o GATA. Então, é um trabalho bem legal, é um trabalho super importante, já tem se estudado muito mais, né? Eu vi aí o que é mais comum, né? Eu não sei o que é mais comum em homens, né? Mas o transtorno alimentar hoje mais comum é o transtorno de compulsão alimentar. Só para falar para vocês, vamos separar isso de exageros alimentares, sabe? Quando um paciente chega e fala, nossa, tive uma compulsão, aí você vai ver o que é, comi 6 brigadeiros, né? 6 brigadeiros não é compulsão, é um exagero, é um grande exagero, comer 6 brigadeiros, né? Sei lá, tô dando um exemplo qualquer aqui, mas não é uma compulsão alimentar. Então, a incidência da compulsão alimentar hoje, tem até um estudo novo agora do Rio de Janeiro, né, do doutor Apolinário, porque hoje no Brasil a gente tem, como a gente tem uma dificuldade de pesquisas multicêntricas, a gente tem uma dificuldade de pesquisas quantitativas. Então, qual é a prevalência de transtorno alimentar em mulheres no Brasil? Né? A gente tem dificuldades nesses números e nessas questões, mas essa pesquisa vai dizendo que até de 5% a 6% de pacientes com compulsão alimentar. Então, imagino que em homens também seja comum. Agora, eu não sei, a vigorexia também é bastante comum. Arlete. Boa noite, obrigada, Patrícia, muito rico. Queria saber, por favor, se você poderia falar um pouco mais, acho que deve ser difícil generalizar, mas já que a gente está falando em prevenção primária, né, uma das prevenções, do que caberia como orientação à família, se caberia, na observação dos pré-adolescentes. Né, se existe algo que possa ser orientado. Eu imagino que muito passa pela análise da própria família, né? Mas se na sua grande experiência nessa área, se tem algo que possa ser dito, algumas a gente pode inferir do que já foi falado aqui hoje, mas se algo mais pode ser dito no papel aí de prevenção da família, como prevenção primária, por favor. Sim, bom, acho que de mais importante que tem, é claro, como você falou, é isso mesmo, acho que depende da família, depende da dinâmica, depende dessa questão até
desse sistema familiar, né, e de como essas questões circulam. Isso, né, condição de quem são essas pessoas, né, dessas dinâmicas individuais, acho que tem muitos senões e porquês aí. Mas eu acho que uma das questões principais que a gente vive como doença hoje na nossa sociedade, que tem incidido de forma muito gritante em pré-adolescentes, é o foco no corpo. Né? O foco no corpo é alguma coisa, assim, no corpo como imagem, no corpo como saúde, né? A gente fala de saúde, o que a gente fala de saúde hoje não é saúde, né? É doença, né? Então, esse foco no corpo. Então, o corpo colocado em cena de forma reiterada, muito presente, seja pelo peso corporal, seja pela imagem, né? Não falamos dessas fotos e selfies, né? Seja como saúde, né? Então tem essa associação maluca que se faz com comida e saúde, né? Que acaba sendo patológica. Algumas famílias, as nutricionistas falam isso e fazem esse trabalho, não é o meu trabalho, mas é desse terrorismo nutricional que é feito com jovens, então não pode comer industrializado, não pode comer açúcar, não. Lembra quando eu disse que algumas questões de prevenção em transtorno alimentar, por exemplo, em prevenção à anorexia e bulimia, podem desencadear uma obesidade? É isso, né? Em escolas é muito comum, aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e ficar tanto com uma escuta muito apurada dos nossos pacientes, quanto filhos, né, amigos, filhos de amigos, familiares, dessas disciplinas que vão falando sobre comer saudável, sobre educação nutricional, né, que muitas vezes falam disso assim, de forma totalmente maluca e doente, né? Então, já inúmeros exemplos me passam aqui, muitos. Então, desde aprender a fazer conta com calorias, então, tá, então vamos somar as calorias. Acontece, isso tudo de verdade, isso tudo, né, aconteceu. Vamos aprender porcentagem pesando os alunos, né, e vendo quantas estão nesse desvio, quantas, né? Bom, não preciso nem dizer. Então, essas são questões, as questões pedagógicas decorrentes de transtorno alimentar, né? Ou uma escola onde eles estavam exibindo, tem um filme, um documentário que chama Muito Além do Peso, vários de vocês devem conhecer, né? E lá que é muito bom, mas não é para criança. E numa parte do Muito Além do Peso, o que acontecia era que as profissionais lá em questão pegavam alguns alimentos, vamos supor, um suco de caixinha, e colocavam uma quantidade de açúcar físico. Pegavam um saquinho e colocavam quantidade de açúcar físico. Essa parte foi passada para pré-adolescentes, né? Era a Fundi 1. Bom, aí você, né, você pode certamente desencadear, né, questões bastante complicadas com relação a peso, imagem corporal. Então, é isso, não é só os pais, tentei ampliar aqui, né, a sua questão, já cheguei na escola, mas é pais, é professores, é amigos. Eu acho que uma questão que a Gabriela fala muito também é a questão das mães com as próprias imagens corporais, então dessa patrulha do corpo, então comentários sobre nosso próprio corpo, tipo, nossa, né, na frente do espelho, será que eu tô gorda? Ai, a roupa tá marcando, ai, olha quanta celulite, né? Obviamente, analiticamente, a gente sabe que isso tem impacto, né, na saúde mental e na estruturação psíquica, né, de meninos e meninas adolescentes, né, ou crianças, né, que aprendem que o normal é você atacar o seu corpo, o normal é a insatisfação corporal, o normal é essa vigilância exacerbada, e o normal é estar errado, né, esse corpo nunca vai estar certo. Então, um pouco por aí. Patrícia, temos mais uma pergunta no chat, mais uma mãozinha levantada. Deixa eu só, vou ler primeiro aqui, aí acho que depois a gente pode encerrar. É a pergunta da Mariana. Tenho uma dúvida, na sua experiência, quem procura a análise? A própria pessoa com transtorno alimentar ou ela é levada por algum familiar, por exemplo? Bom, a anorexia por si só, uma das características da patologia é a negação da doença. Como eu falei para vocês, essa paciente que eu ouvi hoje, mas por acaso foi ela própria que procurou, porque ela já é uma paciente crônica,
e ela estava sofrendo e ela procurou. Mas nos casos de anorexia é muito mais comum que familiares, equipes médicas, nutricionais ou amigos ou ainda a escola, né, encaminhe. Em se tratando de adolescente, é mais fácil que, né, que a família ou que a escola ou que, né, que o paciente seja trazido. Mas mesmo de adolescentes jovens, né, assim, sei lá, 16, 17, 18 anos, eu tenho visto alguns quererem e pedirem, né, para os pais que precisam de uma ajuda relacionada a isso. Tinham duas pessoas com a mão levantada. Uma eu consegui ver, Roberta Armentano, a outra era uma Patrícia também. Alguma de vocês ainda querem? Tiraram as mãozinhas? Ou também saber se a Gabriela quer falar alguma coisa, né? A Gabriela tem né, ampla experiência aí na clínica dos transtornos alimentares, então... Obrigada, Pá. Primeiro queria dizer que foi uma alegria te escutar aqui, uma palestra, acho que todo mundo compartilha aí dessa opinião, muito clara, e principalmente contando dessa psicanálise para fora dos muros institucionais, né? Que é sempre uma batalha, e acho que você vem mostrando como você vem fazendo isso lindamente, sustentando um lugar de propósito fundamental nosso e da CEPAM. Então, acho que você vai contando aí como é fundamental o lugar da prevenção, como sim, analistas podem falar em prevenção, e acho que a gente tem sempre muitos receios, né, dentro da psicanálise, de usar alguns termos como prevenção, normal, mas eu acho que tem aí algumas palavras que são importantes para expandir a conversa mesmo, né? Então, se a gente de fato fica num lugar muito rebuscado, o que a gente consegue é se emuralhar. E como a gente sempre fala nos transtornos alimentares, de narcisismos emuralhados, já chegam os das pacientes que a gente recebe. Então, acho que você mostrou lindamente como tem aí se quebrado muros, né, e ampliado aí as conversas, principalmente nessas redes e chegando nessas meninas, o que é mais importante. Meninas e meninos, como muito bem lembrado aqui, né, a gente tem um vício de linguagem mesmo, né, a Paty pode falar dados atualizados da CEPAM, porque, enfim, já tivemos um banco de dados com 280 mulheres e 2 homens, né? Então, sim, talvez esses números estejam mais atualizados do que eu, mas ainda assim a gente sabe que tem uma gama enorme de mulheres. E não à toa essa palestra está posta aqui no Núcleo de Infância e Adolescência, porque a gente entende que o lugar da prevenção é na infância e na adolescência, né? Antes que esses casos se cronifiquem e que a gente receba meninas, mulheres, homens, nos quais a gente vai ter que reduzir danos, né? A gente não quer só fazer redução de danos, a gente quer que esses sintomas não se cronifiquem. Então, é muito importante a gente estar atento aí nas nossas dificuldades alimentares, nas nossas patologias da imagem corporal, né? Para a gente não reforçar um lugar social muito problemático e muito contaminado. Queria agradecer muito a todos que estão aqui até agora. Uma honra, uma alegria começar o ano do Núcleo com você. Jéssica, bem-vinda aí a essa posição, muito legal ter você aqui. E, enfim, encerrar aí a atividade, agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Obrigada, Pá. Foi ótimo, Patrícia, obrigada. Faço coro com os colegas do chat. Realmente foi muito bom estar com vocês hoje à noite. Boa noite, obrigada, pessoal. Muito obrigada, gente.